Então, o que estas pessoas, que fazem parte do povo, estavam condenando? Não era o fato de o parlamentar estar se apropriando de parte dos salários dos seus assessores, os quais eram pagos com dinheiro público. A condenação acabou se resumindo à ganância do parlamentar. Se ele não fosse tão ganancioso, se ele se apropriasse de uma porção menor dos salários dos assessores que nomeou, seu ato seria tolerável. Eu não resisti. Educadamente, disse a todos daquela roda que eles eram tão desonestos quanto aquele parlamentar. E, ao se darem conta do julgamento que estavam fazendo, eles foram obrigados a concordar com isso. Este caso mostra muito bem como a corrupção e a desonestidade está enraizada na cultura da nossa sociedade. O julgamento destas pessoas acabou desprezando o ato desonesto em si e enfocando apenas a ganância do parlamentar. Ora, se o parlamentar tomar de seus assessores 90% dos salários ou apenas um centavo, o crime é o mesmo. A única diferença é a quantidade. E, assim, é possível concluir que quem não rouba demais é tolerado pelo povo brasileiro. Todos nós já ouvimos alguém falar para justificar seu voto: tal político rouba, mas faz coisas pelo povo. Isso quer dizer que o eleitor desculpa este político pelos seus crimes, pois ele não rouba tudo. Ele reserva parte do que poderia roubar para realizar melhorias para a população que o elegeu. Ou seja, a parte que ele não roubar será usada por ele para cumprir a sua obrigação. Para muita gente, isso é o bastante. E assim, a permanência do ladrão no governo estará garantida, mandato após mandato. Tal situação é um absurdo. Tanto que talvez até explique a veia humorística tão pulsante do brasileiro, que faz graça das suas desgraças. Só que, neste contexto, ele se transforma no palhaço que ri de si mesmo e das suas próprias palhaçadas. Coisa pública ou coisa de ninguém? Há um ingrediente perverso no nosso sistema de governo que faz com que o povo não se sinta como parte do sistema. Nós vivemos sob um regime de república. O termo vem do latim, res publica, que significa coisa pública. No Brasil, a percepção popular de uma coisa pública é que ela não tem dono, não pertence a ninguém. Tanto que depredações em locais públicos são muito comuns. Entre os brasileiros, coisa pública tem mais ou menos o mesmo significado que coisa de ninguém. Parece ser esta lógica que embasa as percepções populares quanto aos danos causados quando há desvios de verbas nos governos. Quando alguém aplica um golpe de qualquer tipo desviando dinheiro de algum órgão governamental, a vítima nunca será este órgão. Nem o ministério ao qual ele pertence. Nem o governo. Governo nenhum tem o poder de criar dinheiro. Todo o dinheiro que chega aos cofres governamentais tem uma única fonte, os impostos. E quem paga os impostos é sempre a população. Assim, quando acontece um desvio de dinheiro que está nas mãos de algum governo, é diretamente do bolso do cidadão que aquela verba está sendo sacada. É o cidadão quem sempre custeia os roubos, seja pelo imposto que ele já recolheu, seja pelo imposto que ainda recolherá para tapar os rombos deixados pelos golpistas. Por isso, é pura ilusão achar que alguém dá um golpe no governo. Nenhum governo tem dinheiro próprio. Os governos apenas administram dinheiro recolhido compulsoriamente da população, o qual deveria se transformar em benefícios a seu favor. Sempre que há um golpe envolvendo dinheiro governamental, as vítimas são os contribuintes, aqueles que pagam seus impostos. Esta realidade quase nunca é percebida. Talvez por isso haja tanta tolerância por parte da população com relação aos frequentes golpes que acontecem envolvendo verbas públicas. Se a população percebesse que o dinheiro público é seu, certamente não haveria mais tolerância do contribuinte com os saqueadores dos cofres públicos. Afinal de contas, ninguém gosta que alguém enfie a mão no seu bolso para tirar seu dinheiro. Cargo em comissão, a anomalia que virou regra. Há uma questão problemática, de importância vital na estrutura política brasileira, que é peça fundamental para a manutenção do atual estado de desmando que existe no gerenciamento da coisa pública e que passa despercebida por quem não vive o dia a dia das repartições públicas. São os CCs, ou cargos em comissão, também conhecidos popularmente como cargos de confiança. Os CCs são cargos existentes em todas as esferas governamentais, executivo, legislativo e judiciário, de livre nomeação e exoneração pelo administrador público que, geralmente,
está ligado a um partido político. Em bom português, isso quer dizer que qualquer um, a qualquer momento, pode ser nomeado para ocupar um cargo comissionado em algum órgão público, dependendo apenas da vontade de quem estiver administrando tal órgão. O mesmo critério vale para a exoneração do ocupante do cargo em comissão. Exoneração, no serviço público, é o termo equivalente à demissão na iniciativa privada. Antes de continuar explorando o assunto, gostaríamos de esclarecer que esta não é uma questão pessoal. O problema não são as pessoas, mas a estrutura administrativa dos órgãos públicos. As pessoas poderiam ser as mesmas e possuir as mesmas capacidades, seja como servidores de carreira ou como ocupantes de um cargo em comissão. O que muda é a forma de subordinação ao superior hierárquico e, em consequência, o foco e a finalidade do trabalho exercido nos órgãos públicos. Para ilustrar melhor esta questão, buscamos informações jurídicas produzidas por autoridades respeitáveis e isentas para embasar o assunto. Pedimos desculpas pela extensão do texto a seguir, apesar de ser apenas a parte final de um trabalho de cerca de 50 páginas realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mas seu conteúdo é muito esclarecedor e oportuno. Pular esta parte não prejudicará o desenvolvimento do assunto que estamos explorando, mas a sua leitura será uma boa oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da máquina administrativa dos governos e dos poderes brasileiros em todos os seus níveis. Funcionário público. Cargo em comissão. Doutrina. 1. Definição. Os cargos de provimento em comissão, cujo provimento dispensa concurso público, são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando. É aquele predisposto, ou vocacionado, a ser preenchido por um ocupante transitório, da confiança da autoridade que o nomeou e que nele permanecerá enquanto dela gozar. Celso Antônio Bandeira de Melo. Eli Lopes Meirelles define cargo em comissão como aquele que só admite provimento em caráter provisório. Destina essas funções de confiança dos superiores hierárquicos. A instituição de tais cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito à continuidade na função. São cargos que implicam no exercício de atribuições a serem confiadas a pessoas de absoluta confiança das autoridades superiores, especialmente dos agentes políticos, pois constituem os canais de transmissão das diretrizes políticas, para execução administrativa. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. 2. Admissão em cargos em comissão. Cargos em comissão são de livre provimento e livre exoneração, prescindem, pois, de concurso público. É necessário enfatizar, todavia, que não é possível a lei erigir cargos em comissão que não tenham compatibilidade com a função desempenhada. É dizer, o texto constitucional, ao falar em cargo em comissão declarado em lei de livre provimento e livre exoneração, está a pressupor existência de necessidade administrativa de tal cargo. Realmente, o cargo pode ser em comissão quando sua vocação for para tal efeito, ou seja, o elemento que se vai investir no cargo deve gozar da mais absoluta confiança daquele com quem vai trabalhar. Lúcia Vale Figueiredo. Não é qualquer plexo unitário de competências que reclama seja confiado o seu exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora da absoluta confiança da autoridade superior, mas apenas aqueles que, dada a natureza das atribuições a serem exercidos pelos seus titulares, justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, como também um comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade pessoal à autoridade superior. Essa lealdade, todavia, não pode justificar qualquer infringência ao princípio da legalidade, informador das atividades da administração pública. Márcio Camarosano. É de acrescentar que o diploma básico, no seu artigo 37, diz, claramente, os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Lúcia Vale Figueiredo.
Comenta o professor Edilson Dallari a precariedade do dispositivo constitucional na parte que excepciona do concurso os cargos em comissão. Diz que a norma constitucional estaria sempre a estabelecer mera recomendação. No entanto, de acordo com Lúcia Vale Figueiredo, não se pode dizer que a norma constitucional seja mera recomendação. De fato, não poderia ser, até por força do artigo 5º, parágrafo 2º, do próprio texto constitucional, que afirma não ser exaustiva a enumeração dos direitos e garantias, e, no parágrafo 1º do mesmo artigo, determina a aplicação imediata dos direitos e garantias constitucionais, possibilitando, dessa forma, o mandado de injunção exatamente para os direitos que não pudessem ser implementados por falta de lei. Não nos parece exista a possibilidade de qualquer dispositivo constitucional ter serventia apenas de mera recomendação moral. Todas as disposições constitucionais contêm, sim, muito mais do que recomendação, são dotadas de eficácia. Tem-se de procurar o limite máximo de eficácia para sua aplicabilidade. Lúcia Vale Figueiredo. Os ocupantes desses cargos não estão vocacionados a permanecer eternamente, mas, sim, a ficar enquanto perdurar o regime de estrita confiança. Há cargos, entretanto, que não têm vocação para serem comissão. São, por natureza, cargos efetivos. Lúcia Vale Figueiredo. 3. Conclusão. Não se deve fazer dos cargos de livre provimento e exoneração a regra, e dos cargos de provimento efetivo, mediante concurso público, a exceção, pois isso seria tornar praticamente letra morta o princípio da igual acessibilidade de todos aos cargos públicos, que tem precisamente na exigência de concurso público sua seiva. Como bem menciona Lúcia Vale Figueiredo, se tivermos profusão de cargos em comissão que sejam ocupados não pelos méritos daqueles que vão exercê-los, mas, sim, pelas ligações que possam ter com os detentores do poder, em qualquer administração, seja no executivo, legislativo ou judiciário, será lastimável. Aliás, existirá o que normalmente vem sendo visto. É preciso cuidado muito grande para saber se o real limite da possibilidade constitucional de criar cargos em comissão. A estabilidade, todavia, jamais será conseguida nos cargos em comissão, pois somente será atingida por meio de concurso. É de se notar que, quando o texto constitucional estabilizou funcionários anomalamente, mesmo os não concursados, não os efetivou. Promotor de Justiça Felício Sila. Texto retirado do site do Ministério Público do Estado de São Paulo. Não existe um estudo ou levantamento oficial que identifique a quantidade de cargos em comissão existentes no Brasil. Até mesmo porque a divulgação destas informações não interessa aos governos. Mas há estimativas de que, somando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário dos 3 níveis de governo, União, Estados e Municípios, a quantidade supera 700 mil cargos ocupados. Isso mesmo, quase 1 milhão. Há notícias de que em alguns estados o número de CCs é superior à quantidade de funcionários de carreira efetivos. Este quadro distorce completamente a finalidade e a natureza da administração pública. Com os governos criando mais e mais cargos em comissão a cada dia, é driblada a lei que determina que o acesso às carreiras públicas seja universal, através de concurso. Com tal artimanha, os governantes e ocupantes de altos cargos na administração pública têm à sua disposição uma grande quantidade de postos de trabalho, empregos, que poderão distribuir a quem bem entenderem, seguindo seus próprios critérios. Com exceção dos postos estratégicos dentro dos governos, os critérios para a nomeação de um 200 pouco levam em conta a competência ou a capacidade para o exercício do cargo. Na maior parte das vezes o que mais pesa são os compromissos eleitorais assumidos, podendo haver, ainda, relações de amizade e até mesmo parentesco. Isso se vê com frequência nos noticiários. Nestes casos, só a sorte será capaz de determinar se o trabalho desempenhado pelos ocupantes destes cargos poderá produzir algum bem à população. Se faltar esta sorte, a única alternativa será esperar que aqueles que os nomearam saiam das suas posições de comando e levem embora consigo os que foram nomeados sem terem condições de executar o trabalho pelo qual vinham sendo pagos pelo contribuinte. A cada troca de governante no Brasil são trocados praticamente todos os CCs que trabalham nos órgãos sob sua jurisdição.
São muitos milhares de trabalhadores substituídos em muito pouco tempo. A cada 4 anos poderá haver o revezamento de quase 1 milhão de pessoas no serviço público brasileiro, criando uma alta rotatividade que prejudica o andamento e execução de projetos de médio e longo prazo. Só este fato já seria motivo suficiente para que, visando o bem público, os governos respeitassem o espírito da lei que possibilita a criação dos cargos em comissão, que deveriam ser reservados somente para as funções para as quais esse recurso foi inicialmente pensado: direção, chefia e assessoria. Mesmo assim, só quando não fosse possível que servidores de carreira ocupassem estes postos, capacitando-se para o serviço público. Nos países que levam a sério a coisa pública, como a maioria dos países europeus, por exemplo, apenas os postos-chave do governo são mudados a cada troca de governantes. Porém, o que acontece na prática no Brasil é que os CCs estão sendo usados por todos os governos, de todos os partidos, para se colocar pessoas para trabalhar em todas as funções, quando estas carências deveriam ser supridas por concursos públicos. Há uma questão de ordem prática e estrutural que não pode deixar de ser abordada por ser a mais danosa ao país, mas que parece passar sem ser notada pela população. Vamos, antes, recapitular alguns aspectos da estrutura política e administrativa brasileira para podermos entender melhor. Todos os nossos governantes são vinculados a partidos políticos. Partido político é uma agremiação onde pessoas que acreditam em determinada ideologia se unem para implementá-la e para lutar por ela por acreditarem que é o melhor para a população. Esta é a justificativa ideológica para a própria existência do partido político. Porém, no Brasil é diferente. Com exceção de alguns poucos partidos sem expressão, o que se costuma chamar de partido político por aqui é uma associação de pessoas em torno de um único objetivo: o poder. Sem qualquer ideologia, sem coerência e, quase sempre, sem escrúpulos. Às vezes, quando eventualmente conseguem chegar ao poder, nem sabem o que fazer com ele. Mas isso não importa. O que importa, mesmo, é chegar lá. Apesar disso, é surpreendente como estes ditos partidos políticos conseguem atrair tantos filiados. Filiado é alguém que, por afinidade com a ideologia do partido, associa-se a ele e trabalha para que ele atinja seus objetivos. Alguns partidos anunciam com orgulho que têm muitos milhares de filiados, acreditando este fato a uma pretensa identificação da população com o seu programa partidário. Programa partidário é um documento, ou manifesto, onde estão relacionados os pontos fundamentais de orientação e de atuação do partido e dos seus seguidores. Pode-se dizer que é o que o partido defende e o seu objetivo. No Brasil, o programa partidário de um partido é algo que, na maioria das vezes, nem mesmo seus filiados conhecem. Muitos destes nem sabem o que é um programa partidário. Mesmo assim, a cada eleição todos somos testemunhas da imensa mobilização que acontece nas campanhas dos candidatos, com passeatas, carreatas, muita gente nas esquinas agitando bandeiras, entre outras coisas. Claro, temos que deduzir deste total as pessoas contratadas e pagas para fazerem este trabalho pelos candidatos mais ricos, ou com maior apoio em forma de contribuições financeiras. Mas, tirados estes, ainda sobra muita gente. A esta altura do raciocínio, é inevitável que algumas perguntas fiquem rondando a nossa mente. Afinal de contas, qual é a motivação de toda essa gente? Não pode ser o programa do partido, o qual quase nenhum deles conhece. Nem pode ser a defesa de algo que o partido prega e, ao mesmo tempo, desmente descaradamente, na prática, todos os dias. Qual é a mágica capaz de reunir tanta gente para trabalhar por um candidato ou partido no qual quase ninguém confia? O que se esconde por trás das aparências? São perguntas difíceis de serem respondidas isoladamente. Mas, se retomarmos a questão dos cargos em comissão, as respostas vão começar a aparecer com clareza. Boa parte, falando assim apenas para não generalizar, dos que trabalham numa campanha eleitoral, os chamados cabos eleitorais, torcem e esperam que seu candidato ou seu partido saiam vitoriosos do pleito. E trabalham como podem para isso para poderem ser contemplados com algum dos inúmeros cargos no governo que estão à disposição de quem assume o poder. Popularmente, as más línguas diriam que eles apenas estão atrás de uma boquinha.
Maldades à parte, com algumas exceções, é isso mesmo que acontece. Eles estão batalhando por si mesmos, sem ideologias a defender e sem compromisso social. Dentro das estruturas governamentais existentes, procuram ocupar espaços remunerados nos diversos níveis de governo, que acabou se transformando num imenso mercado de trabalho cativo subordinado aos governantes. Tal realidade existe e é considerada normal por quase toda a população, que entende que um governante precisa se cercar de gente de sua confiança para poder executar seu projeto de governo. Poucos se sentiriam constrangidos ao serem escolhidos para ocuparem cargos em comissão em algum governo. Isso é encarado como trabalho. E, como todos precisam trabalhar para sustentar a si e a sua família, os CCs são vistos apenas como mais uma alternativa de emprego. Porém, a prova de seleção para ocupar tais postos é o trabalho executado para um partido ou candidato e as confirmações da lealdade e da utilidade do pretendente ao cargo para suas pretensões. É verdade que não são muitos os que se submetem a esta prova. Mesmo assim, são mais do que suficiente para manter a estrutura vigente. Tirania disfarçada. Além de sérios problemas práticos, sem dúvida haverá aspectos éticos e morais que poderão ser discutidos com relação à questão dos CCs no serviço público. Como há uma quantidade imensa, exagerada, de cargos em comissão à disposição dos governantes para livre nomeação, formou-se um verdadeiro mercado de CCs onde os nomeados para exercê-los se vinculam direta e exclusivamente a quem os nomeou. A tentativa de solução inicialmente encontrada por sucessivos governos para o que costumam chamar de problemas de governabilidade foi criar cada vez mais vagas de cargos em comissão no serviço público. Talvez tenham pensado que tudo funcionaria melhor se os governantes colocassem nos postos de trabalho pessoas que seguiriam suas orientações cegamente, principalmente porque estariam preocupadas em não perder seus empregos. Desta forma, o exercício de muitos cargos públicos, pagos com o dinheiro dos impostos recolhidos da população, que deveria reverter a ela em forma de benefícios, transforma-se em instrumento de poder pessoal ou partidário para os governantes, pois estes podem nomear e exonerar as pessoas que irão ocupar tais cargos segundo seus próprios interesses e critérios. Sob este aspecto, o governante pode exercer um controle absoluto sobre aqueles que estão sob seu comando direto. Há quem ache isso positivo. Porém, ao ter tal poder sobre a vida profissional dos seus subordinados, nada impedirá que o governante ou superior hierárquico haja como um tirano, um amo ou um verdadeiro senhor de escravos. E, podendo, ele geralmente age assim. Afinal, será muito fácil se livrar de quem não quiser se submeter cegamente às suas ordens. Basta exonerar do cargo o resistente e colocar no seu lugar outro que seja mais adequado às suas pretensões. E aqueles que são nomeados para cargos em comissão sabem disso. Até mesmo porque os que têm o poder de nomeá-los e exonerá-los fazem questão de deixar esta situação bem clara para eles. E assim, em geral, fazem o que são mandados fazer, sem questionar, sem discutir e sem avaliar consequências, pois, para eles, o que está em jogo são os seus empregos. Quem estiver exercendo um cargo em comissão sabe que poderá ser substituído imediatamente se quem tem poder sobre ele achar que está criando problema. Tal estrutura se presta com perfeição para os governantes executarem seus projetos pessoais à custa do dinheiro público, enaltecerem seus egos e, também, para praticar desonestidades. Nestes casos, os postos-chave necessários para fazer vistas grossas ou manipular informações são preenchidos com as pessoas certas para isso, pois tudo o que acontece no poder público, obrigatoriamente passa por diversos órgãos onde são feitas análises, fiscalizações e pareceres diversos antes de poder ser executado. Servidor público de carreira. Se os governantes não tivessem um verdadeiro exército de CCs à disposição, a situação seria bem diferente para eles. Se os ocupantes das funções públicas hoje ocupadas por CCs fossem servidores públicos de carreira, muitas aberrações administrativas deixariam de ser cometidas, pois estes não teriam medo de questionar a validade, a oportunidade, a conveniência para a população, a economicidade e até a legalidade dos atos que os seus superiores lhes ordenassem. Além de não correrem o risco de perderem seus empregos por causa disso,
Os superiores hierárquicos precisariam tomar mais cuidado com seus atos para não se verem denunciados por eventuais ilegalidades. Mas seria ingenuidade pensar que apenas isso resolveria os problemas que a administração pública enfrenta. Além de serem pessoas comuns, que também podem ser manipuladas ou se venderem, servidores públicos de carreira também podem se transformar em verdadeiros entraves para as coisas acontecerem. Suas carreiras são protegidas de várias maneiras como forma de evitar perseguições, principalmente políticas. Tal proteção é chamada de estabilidade e impede que o servidor público seja prejudicado em sua carreira sem que haja um processo administrativo no qual fique provada sua culpa em crime ou em descumprimento de suas obrigações. É necessário que seja assim para não ocorrerem as injustiças e perseguições que aconteciam antes da estabilidade ser prevista em lei. Só então os servidores públicos de carreira puderam ter tranquilidade para trabalharem sem a preocupação de ficarem nas mãos dos diversos políticos do que se revezariam sendo seus superiores durante os vários anos que trabalhariam no serviço público. Porém, por outro lado, devido à estabilidade que possuem, na prática, pode faltar motivação a servidores públicos de carreira para serem mais eficientes, para fazerem funcionar melhor o que estiver ao seu alcance, para enfim, serem melhores. Apesar de necessária para a proteção da carreira e da pessoa contra arbitrariedades, a estabilidade apresenta um efeito colateral de acomodação em muitos servidores públicos. Pode-se dizer que um bom número deles se vale do recurso da estabilidade abusivamente. E pouco pode ser feito para melhorar este quadro, pois só a previsão de ações corretivas ou punitivas quando o servidor estiver envolvido em alguma ilegalidade. Mesmo assim, não é fácil provar uma culpa em um processo administrativo. Além disso, abrir um processo administrativo contra um colega é algo que, sempre que possível, é evitado, pois os postos de comando são ocupados com uma rotatividade muito grande. Quem hoje apenas cumpre tarefas burocráticas em um órgão, amanhã poderá ser o diretor. E vice-versa. Basta que o controle político troque de mãos. Apenas isso. É muito perigoso se criar inimigos no serviço público, pois é impossível saber quem será o seu superior amanhã. Também há casos de servidores que se desestimulam de melhorar porque, ao tentarem melhorar algo, acabam sabotados por outros que não querem se desacomodar de situações e de posições que constituem suas zonas de conforto. Para estes, pode ficar uma lição negativa, a de que não adianta tentar melhorar as coisas, pois há aqueles, geralmente mais poderosos, que têm interesse de que tudo continue como está e tentativas de evolução só trarão dissabores e incômodos a quem tentar ser agente das mudanças. São muitas as mazelas que envolvem o serviço público no Brasil. E, em consequência, os seus servidores. Apesar de ser pensamento comum que o serviço público é moleza, que ninguém faz nada e que todos ganham bem, nada disso é verdade. Alguns poucos servidores, de alguns poucos órgãos privilegiados, realmente ganham bem. Bem demais, talvez. Mas esta realidade reduzida, que reflete uma situação particular, é expandida a todos. Porém, a maioria ganha muito mal. Muitos precisam receber um complemento ou abono no vencimento mensal para o valor não ficar abaixo do salário mínimo. Campanhas de categorias de servidores são frequentes, tanto pleiteando avanços salariais, como melhoria das condições de trabalho, que são precárias na maioria das vezes, com prédios e instalações inadequados e máquinas, tecnologias e instrumentos obsoletos. E as campanhas são frequentes, e repetitivas, porque dificilmente as reivindicações são atendidas. Além destas questões, que por si só tornam o serviço público estressante, ainda há a questão da impossibilidade de realização pessoal para a maioria dos servidores devido aos entraves existentes na própria estrutura estatal, governos federal, estaduais e municipais, e na legislação. É muito trabalhoso, difícil e demorado se fazer qualquer coisa no âmbito público. Tal situação causa frustração no servidor público, que raramente vê o seu esforço se transformar em algo concreto. Para melhor ilustrar o que estamos dizendo, podemos comparar o que acontece nas iniciativas privada e pública. Em qualquer empresa privada, uma decisão simples, como a compra de um equipamento, pode ser tomada em 1 ou 2 horas, bastando uma reunião e uma conversa entre os envolvidos. E tudo se acerta ali,
da melhor maneira possível para todos. No serviço público, a mesma decisão pode demorar meses ou anos. Seria preciso abrir um processo, que passaria por dezenas de mãos dos mais diversos órgãos, cada uma dando um parecer e concordando ou não. O processo poderia voltar a alguns dos locais por onde já havia passado para adequações. Nestas inúmeras idas e vindas, ele poderia ser esquecido em alguma gaveta. E permaneceria lá até que algum dos interessados na sua solução cobrasse o seu andamento. Facilmente, o prazo até que se cumpra todo o ritual chega a 1, 2 ou 3 anos. Devido à demora nos trâmites burocráticos, ao final de um processo de compra de equipamentos, por exemplo, não é raro acontecer de estes já estarem ultrapassados. Ou num processo de contratação de algum serviço, este já não ser mais necessário. Então, o processo, que pode já estar com milhares de páginas, que consumiu o tempo, o talento e a dedicação de muitas pessoas, simplesmente é arquivado. Ou, pior ainda, pode seguir adiante assim mesmo e gerar a compra de algo que já é ultrapassado ou a contratação de algo que não é mais necessário. Existe solução? Pergunta fácil, mas de difícil resposta. Principalmente porque, para ser possível encontrar alguma solução, antes é necessário identificar os problemas reais. Talvez esta seja a parte mais difícil. O problema é maior, e real, não está nos governos, nem no sistema político, nem nas leis, nem na economia. Está na própria sociedade brasileira, que é corrupta por tradição. Dizer isso pode passar a ideia de que todo brasileiro pratica atos ilícitos, o que não é verdade. Mas, como já discutimos, a corrupção ocorre com os costumes. Assim, aquele que aceita receber qualquer vantagem indevida, ou aceita que alguém de suas relações receba, ou sabe de alguma ilegalidade e não denuncia, é tão corrupto quanto qualquer criminoso que mete a mão no dinheiro e nos bens públicos. Quem seria capaz de denunciar à sociedade um filho ou filha que estivesse envolvido em alguma maracutaia? Bem, é claro que ninguém gostaria de prejudicar o próprio filho. Mas, e se fosse um amigo? Ou alguém nem tão amigo, mas de sua relação? Ou um vizinho? Você denunciaria às autoridades algum destes por não admitir suas ações? Você conhece alguém que denunciaria? Provavelmente você não denunciaria. Nem conhece alguém que faria isso. Se assim, podemos afirmar que a corrupção está correndo nas suas veias, mesmo que conscientemente você não queira admitir. Simplesmente porque você aceita, admite, quer tais coisas possam acontecer. Embora você não concorde com as tantas malfeitorias praticadas na esfera pública no Brasil, você é peça fundamental para a manutenção deste estado de coisas. Mesmo que você discorde, mesmo que às vezes você expresse esta discordância, sua ação é tímida. Você não se dispõe a sair para a rua para protestar e exigir correção daqueles que no momento são os responsáveis por produzir as leis que regem as nossas vidas e por executá-las em benefício da sociedade. Em vez disso, você apenas espera. Espera que, por um passe de mágica, as coisas se resolvam sozinhas. Ou espera pela interferência e ação dos outros. Enquanto isso não acontece, você vai tolerando as coisas com as quais não concorda. É justamente por causa da sua tolerância que a corrupção e os crimes envolvendo a coisa pública se perpetuam, sem perspectivas de mudança para esta triste situação. E como quase todos agem assim, a situação assume caráter de fenômeno social. Então, podemos dizer que a sociedade brasileira tolera e admite que existam a corrupção dos valores sociais e os crimes que dela derivam. Só haverá possibilidade de reversão deste quadro quando, e se, cada brasileiro, e a sociedade brasileira como consequência, conseguir evoluir ética e moralmente a ponto de deixar de achar normal que coisas erradas aconteçam. E, não só isso, deixar de admitir que elas aconteçam e passar a lutar de verdade contra elas e contra quem as promovem ou delas participam, exigindo punição exemplar seja o quem for e usando todos os meios possíveis para que as punições realmente ocorram. É provável que a sociedade brasileira atinja tal nível ético e moral somente após um longo processo, talvez precisando haver a substituição de uma ou duas gerações. Porém, as gerações a serem substituídas precisarão trabalhar as mais jovens para que estas não incorporem seus valores indevidos. Complicado, não é mesmo?
Como alguém vai formar um filho sem passar a ele suas crenças, certas e erradas? Isso só seria possível com um aumento do nível de consciência e de percepção da realidade. Agora, sim, a coisa complicou de vez. Mas, como a regra geral da humanidade é prosperar e evoluir, sempre haverá esperança. Aqueles que tiverem adquirido consciência e elevação moral suficientes passarão a agir de forma excessiva e firme no sentido de mudar as coisas e as pessoas à sua volta. Estes abrirão novos caminhos éticos e morais, mais saudáveis e propícios para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equilibrada, e acabarão levando consigo aqueles que ainda não tenham conseguido melhorar seus próprios níveis de percepção. Talvez uma boa receita para isso seja seguir a música de Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sorria, você está sendo enganado. Ao que dizem que é. Ao que acreditam que é. E é o que é. O Brasil, realmente infelizmente, é o país da trapaça. E o pior de tudo é que ninguém sabe onde isso começou. Nem como, quando ou se algum dia vai terminar. Até nas mínimas coisas, estamos sempre sujeitos à manipulação de informações, à distorção de fatos relevantes, a tentativas de ilusão e de falseamento da verdade. O maestro desta sinfonia de atentados mais ou menos sérios, inclusive a saúde e a segurança coletivas, não poderia ser outro senão o dinheiro, os interesses comerciais, que até contam com o apoio dos deputados e senadores. Por que será? Para aprovação de leis que enganam a população. Uma reação até natural a isso poderia ser dizer, se o Brasil fosse um país sério isso não aconteceria. Porém, como bem definiu Yuval Noah Harari no seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Brasil não existe. Nem Argentina, Estados Unidos, França, Rússia, Alemanha ou qualquer outro país do mundo. Todos eles são apenas criações mentais de grupos de pessoas que concordam de alguma forma que estes países existem e cooperam entre si para que isso se torne realidade. Assim, países, moedas, leis, estruturas burocráticas e tudo mais que não existe por si só, no mundo inteiro, não passam de mitos criados pela mente humana e suportados por grupos suficientemente organizados, fortes e grandes de indivíduos que creem neste mito e têm o poder de mantê-los. Por isso, país nenhum tem culpas ou méritos, já que nenhum país existe de fato. Se quisermos encontrar os verdadeiros responsáveis pelos problemas que possam existir, só nos resta focar nos indivíduos que criaram e mantêm cada um dos mitos mencionados. No caso do mito chamado Brasil, só podemos focar nos indivíduos que ali vivem e mantêm este mito vivo. Eles são conhecidos como brasileiros. São eles, por omissão ou por ação direta, mas também por ignorância ou por serem bobos, que possibilitam que vários absurdos aconteçam sob seus olhos sem dar a menor importância. Talvez considerem, mesmo, como muitos costumam dizer, que o mundo é dos espertos. Ou que é assim, mesmo, não tenho o que fazer. Ou não posso fazer nada sozinho. Ou quem sabe, um dia eu consiga tirar meu proveito da situação. Ou não vou me dar ao trabalho de reivindicar nada. Prefiro ficar vendo TV e tomando minha cerveja. E além destas, há muitas e muitas outras possibilidades. Seja o que for, está óbvio onde o problema se encontra. Mesmo assim, apesar de poder estar malhando em ferro frio por causa do temperamento excessivamente permissivo e complacente do brasileiro, peguei leve, hein? A seguir vamos analisar algumas questões que demonstram um pouco o caso dos poderes públicos e dos agentes econômicos com a população. E, também, o pouco caso da própria população consigo mesma. Aqui fica difícil definir o que é a causa e o que é a consequência. Gordura trans. Todos sabem, ou deveriam saber, que a gordura trans, ou gordura vegetal hidrogenada, é um dos maiores venenos contra a saúde de quem a consome, causando diversos problemas e doenças, principalmente às artérias e ao coração. Pois bem, como pessoas preocupadas com a própria saúde dos nossos familiares, sempre olhamos os rótulos dos produtos que pretendemos levar para casa em busca das informações nutricionais. Quem quer evitar as gorduras trans, é óbvio, vai escolher aqueles produtos que têm a informação de zero ou não contém gorduras trans. Então, está tudo certo.
Basta seguir as indicações do rótulo para estarmos seguros das nossas escolhas. Não. Não é assim. Abaixo está um link que trata da legislação sobre a gordura trans no Brasil, a RDC 360, de 23 de 12 de 2003, da Anvisa. Mas antes de acessá-lo, é bom colocar na cabeça aquele chapéu que os bobos da corte usavam, pois é assim que você vai se sentir. O importante é destacar nesta norma legal, com relação ao que estamos discutindo aqui, é a seguinte frase. Quando o conteúdo de gorduras trans for menor ou igual a 0,2 gr, a informação nutricional por porção será expressa como 0 ou não contém, ou seja, com isso ficou legalizada a mentira. Se um produto contém qualquer quantidade de gordura trans, como pode ser permitido que se informe no rótulo que este produto não contém gordura trans? É mentira. Se um produto contém até 0,2 gr de gordura trans, como pode ser permitido que se informe no rótulo que ele contém 0 ou 0? É mentira. A lei deu respaldo para que os consumidores fossem descaradamente enganados, para que a verdade fosse escondida. Por mais boa vontade que se tenha, fica difícil encontrar alguma justificativa para que um órgão federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que tem como objetivo proteger a população, emita uma autorização para toda a indústria alimentícia mentir, enganar, esconder a verdade sobre o conteúdo dos produtos que fabrica e coloca à venda. A única coisa que resta é quanto aos motivos da Anvisa em emitir tal norma, que favorece a mentira quanto aos ingredientes utilizados, são suspeitas de favorecimento à indústria alimentícia. Este pode ser um caso que mereça uma investigação policial para que se possa, talvez, descobrir os reais motivos que levaram a Anvisa a legalizar tamanho dano sanitário à população. Por causa disso, todos nós consumimos este ingrediente tão nocivo à saúde. Inclusive, e principalmente, quem busca nos rótulos a informação para saber se os produtos contêm ou não gorduras trans antes de comprar. Estamos sendo enganados ao consultar as informações nutricionais de diversos produtos que falseiam seu conteúdo com o aval do órgão que deveria ser o defensor da saúde da população. A Anvisa, neste caso, está protegendo o lado oposto, aquele que utiliza produtos que prejudicam a saúde de quem os consome e está autorizado a não informar que estes produtos são utilizados. Muito estranho isso, não? Quem for capaz, que explique. Papel higiênico com o rolo amassado. Pode parecer cômico tratar deste assunto aqui, mas o caso mostra claramente como se desenvolve a relação entre produtor e consumidor em muitos casos. O papel higiênico sempre foi redondo, tanto o canudo de papelão no centro quanto o próprio rolo, por um motivo óbvio, o rolo precisa girar no porta-papel quando for usado. Mas, de repente, alguém teve uma brilhante ideia. Achatar os rolos para que ocupassem menos espaço. E a indústria foi para a mídia anunciando a grande vantagem que os consumidores teriam a partir de então. Precisariam de menos espaço nas suas casas para guardar os rolos de papel higiênico. Que beleza, não? É bonito ver a preocupação que os fabricantes têm com seus consumidores. Quanta consideração! Que bom seria se assim fosse. Pena que não é. Isso não passa de enganação, de mentira. O que aconteceu, de verdade, é que os fabricantes se deram conta que, com os rolos redondos, eles transportavam ar junto com os rolos. E não ganhavam nada com este ar que ficava dentro do canudo de papelão e entre os rolos redondos que ficavam uns ao lado dos outros nas embalagens. Foi então que resolveram achatá-los. Com isso, quase todo o espaço vazio foi eliminado, resultando que o volume transportado num mesmo espaço fosse bem maior. Para o fabricante houve ganho, economia, no transporte, pois em um mesmo frete caberia mais quantidade de produto. Num cálculo grosseiro do ganho de espaço, digamos de 1/3, podemos dizer que onde se transportavam 3 rolos, passou a se transportar 4. E pelo mesmo valor de transporte. Isso é ótimo, não? Para a indústria, certamente. E para você? O que você ganhou com isso? Quando isso aconteceu, você lembra de algum fabricante ter anunciado que reduziria o preço do produto porque conseguiu uma redução nos custos de transporte? Claro que não. Em vez disso, vieram com a ladainha de que você teria vantagem por precisar de menos espaço para guardar os rolos achatados.
Não é de duvidar até que tenham tentado, ou pelo menos pensado em, aumentar o preço do produto por causa desta alegada falsa vantagem que você teria com a nova embalagem. E nós nem falamos ainda que, depois de amassados, nunca mais os rolos assumem a forma circular novamente. Mesmo depois de se tentar desamassá-los, o máximo que se consegue é fazer com que fiquem mais ou menos redondos. E o consumidor que se dê por satisfeito se conseguir que os rolos não tranquem no porta-papel quando forem usados. Mas parece que a tática dos fabricantes funcionou, pois não se vê ninguém reclamando, nem deixando de comprar os rolos achatados. Talvez os consumidores até tenham gostado desta novidade. Talvez, quem sabe, aqueles que se importem com estas picuinhas sejam apenas maníacos que não têm com o que ocupar as horas das suas vidas. Ou, talvez, apenas lancem o olhar um pouco mais adiante do que aparece ou do que é mostrado. São muitos talvez. Talvez alguém descubra um dia. Produto que some e volta com preço exagerado. Às vezes acontece de algum produto, principalmente se tiver boa procura, sumir das prateleiras por um tempo e depois voltar com preço aumentado. Um caso emblemático desta prática ocorreu com o detergente Limpol, da Bombril. O preço deste detergente era 99 centavos a garrafa plástica de 500 ml. Então, na prateleira do supermercado, ao lado deste produto, surgiu uma nova versão do detergente em gel, que dizia ser concentrado e, por isso, pretensamente mais econômico, mas pelo triplo do preço. Obviamente, por causa do preço, os consumidores que usavam a versão normal continuaram usando-a. Quase ninguém experimentava a versão gel concentrada por não ver vantagem nisso. Então, resolveram retirar a versão normal do comércio e manter apenas a nova venda. Realmente, quem usava a marca e não queria trocar teve que experimentar a nova versão gel concentrada mais cara. Porém, na verdade, esta nova versão era de qualidade inferior à versão normal. Na verdade, mesmo, era uma porcaria. Quem comprou a nova versão uma vez, não voltou a comprá-la novamente. E assim, a marca começou a perder mercado para a concorrência, o que forçou uma mudança de estratégia. Fez-se o contrário. Então, a versão antiga foi retirada das prateleiras e a versão normal voltou. Mas a sua comercialização voltou com um detalhe significativo. O preço não era mais 99 centavos, mas R$ 1,49. Ah, mas 50 centavos não é nada. Podemos até pensar assim num primeiro momento porque, realmente, se analisarmos 50 centavos apenas como um valor isolado, pode não representar grande coisa. Mas, relativamente ao preço que era comercializado, um valor que passa de 99 centavos para R$ 1,49 representa um aumento de 50%. Exatamente. O detergente sumiu por 3 meses e, quando reapareceu, voltou com um reajuste de 50%. Sem justificativa, sem explicação e sem qualquer motivo que o justificasse. Só pode ter sido mágica. Será que isso já não havia sido planejado para acontecer desta forma mesmo? É difícil crer que haja inocentes nesta história. O mais provável é que tudo tenha sido orquestrado para promover o aumento abusivo de 50%, para o qual não haveria justificativa, sem que isso ficasse escancarado, contando com a falta de memória e de atitude e a complacência do consumidor. Impostos em cascata escondidos. Tem quem diga que o Brasil é o rei dos impostos. Provavelmente não seja. Há países que praticam altíssimas taxas de impostos sobre a população. Porém, parece não ser possível fazer uma comparação entre o Brasil e outros países. E por um motivo muito simples e inacreditável, ninguém sabe, na verdade, quanto se paga de impostos no Brasil. Há o impostômetro, uma ferramenta para tentar demonstrar em tempo real quanto o governo está arrecadando em impostos. Consiste no luminoso que vai atualizando o tempo todo um valor global que, pretende-se, seja o total de impostos pagos pelos cidadãos brasileiros ao governo. Sem dúvida, é um excelente meio de alerta e um ótimo elemento didático. Mas não passa de um cálculo, provavelmente se fazendo uma estimativa em função do PIB de algum período passado e de seu respectivo valor correspondente a impostos. Informações, aliás, medidas e divulgadas pelo próprio governo, o que lhes tira confiabilidade,
seja por causa de eventuais segundas intenções para mascará-las ou por incompetência para apurá-las, mesmo. Falo em incompetência, aqui, não por querer dizer que os profissionais que lidam com a questão sejam limitados em habilidades. Mesmo que possa haver os que realmente sejam limitados, esta parece ser uma tarefa impossível. Veja você mesmo. Para ter uma ideia do que representam os impostos no país, acesse o seguinte site, www.portaltributario.com.br weblink. No momento em que este texto está sendo produzido, o site aponta a quantidade absurda de 93 impostos diferentes existentes no Brasil, atualizados até 17/10/2018. É isso mesmo. Não é engano, não. Nem erro de digitação, são 93 impostos, mesmo, de todo tipo e esfera jurisdicional, federal, estadual e municipal. E vários deles ainda se desdobram em outros, fazendo com que o número real de impostos acabe ficando ainda maior. Vale a pena dar uma olhada. Tem cada coisa mais esquisita. É capaz até de você dar umas risadas. Mas vai parar de rir quando se der conta que é do seu bolso que está saindo dinheiro para custear as esquisitices. Ou, em vez disso, simplesmente para ser desviado. Mais grave ainda é que grande parte dos impostos incidem uns sobre os outros. Isso faz com que os valores que saem dos bolsos do cidadão para os cofres do governo se multipliquem. Façamos um pequeno exercício com dados fictícios para que esta situação seja bem entendida. Suponhamos que um artefato qualquer produzido por uma indústria tem uma carga tributária total, impostos, taxas, contribuições, achaques, etc., de 50%. Se a indústria vender seu produto a R$ 100, pagará R$ 50 de tributos. Suponhamos que o distribuidor que o comprou por R$ 100, por sua vez, também tem uma carga tributária de 50% e venda o produto ao comércio por R$ 200. Os tributos do distribuidor serão de R$ 100, sendo que, deste valor, R$ 25 é imposto calculado sobre o imposto do fabricante, que foi para o preço do produto. Então, o comerciante que o comprou por R$ 200 também teria uma carga tributária de 50% e vende o produto ao consumidor por R$ 400. Vai pagar R$ 200 de tributos, sendo que, deste valor, R$ 75 representa os impostos sobre os impostos pagos pelo fabricante e pelo distribuidor. E assim, os tributos vão como que dando cria, uns gerando outros, e todos tendo que desembolsar. Por exemplo, os impostos cobrados nos combustíveis fazem parte do preço frete, que vai para o valor das matérias-primas transportadas. Os impostos sobre a compra das matérias-primas, que já têm os valores dos tributos do frete, vão para o preço final do produto industrializado. Os impostos sobre a compra dos produtos pelo comerciante vão para o preço final de venda que, por sua vez, também vai ser tributado outra vez. E sabe quem paga tudo isso? É você. Somos todos nós, consumidores finais. E para comprar estas coisas e pagar estes tributos, usamos o dinheiro que sobra depois de descontados todos os impostos, contribuições e taxas da nossa folha de pagamento. Mas não há problema, pois, apesar de sermos um dos povos mais tributados do mundo, temos serviços públicos de qualidade indiscutível, não é mesmo? Ninguém tem receio de sair à rua, seja a hora que for, pois estamos sempre em segurança. Também precisaríamos de poucos hospitais, pois o serviço público de saúde funciona tão bem que quase ninguém fica doente. E os que adoecem são atendidos tão prontamente e com tanta eficácia que dificilmente terão qualquer problema ou sofrimento. Das escolas, então, não há o que reclamar de tão bem que funcionam, formando crianças e jovens preparados para a vida em todos os sentidos. Nada a reclamar também, principalmente, dos nossos representantes nas câmaras e assembleias, que usam o nosso suado dinheiro única e exclusivamente para nos proporcionar uma qualidade de vida cada vez melhor. Pois, é. E então, ao sair do País das Maravilhas por um buraco no chão, Alice encontrou na sua frente um morador de rua desdentado, desmilinguido e sarnento que, rindo e com a boca escancarada, lhe disse: "Sorria, você está sendo enganada." Usto Brasil. No tópico anterior, falamos dos impostos insanos que existem no Brasil. Não só insanos,
mas exagerados em quantidade e em volume financeiro. Este é um forte componente do chamado custo Brasil, como se convencionou chamar uma série de fatores que prejudicam a economia como um todo e fazem os preços de tudo serem muito maiores do que precisariam se estes componentes não existissem. Isso significa que, se alguém pretender se aventurar em alguma atividade profissional, seja produção, comércio ou serviços, mesmo antes de assumir qualquer compromisso financeiro, o empreendedor já terá uma parte de suas finanças comprometida previamente com a sustentação de uma estrutura estatal e legal gigantesca, burocrática, ineficiente e caríssima. Não vamos voltar a falar de impostos novamente, mas de coisas que causam a existência desta rede absurda de tributos que vigora no país. Justamente por causa da imensa rede de impostos criada no Brasil, é necessário que as empresas mantenham, pelo menos, uma estrutura contábil voltada exclusivamente para lidar com a questão tributária. As grandes empresas têm suas próprias estruturas. As menores contratam escritórios especializados no assunto. Mas nenhuma empresa pode deixar de investir, gastar dinheiro com isso, sob pena de ter que gastar muito mais depois se deixar de cumprir com alguma determinação legal referente às contribuições tributárias que lhes são impostas. Se a estrutura tributária fosse mais simples, com menos impostos, tudo funcionaria melhor tanto para o ente público na sua função de arrecadação e fiscalização, quanto para o ente privado na sua obrigação de recolhimento do tributo. Porém, o emaranhado da rede tributária obriga o empreendedor honesto a manter custos que, se não fosse por causa da complicação, poderiam ser desnecessários para cumprir o que a lei determina. E, ao mesmo tempo, também favorece o desonesto a praticar a sonegação do que deveria pagar por causa da excessiva regulamentação e da dificuldade de fiscalização. Geralmente, o custo Brasil do qual se costuma falar está relacionado à questão tributária. E, também, à legislação relacionada ao trabalho, mas não vamos entrar no mérito quanto a isso devido a posicionamentos extremados tanto de um lado como de outro da questão. Empregadores gostariam de ter escravos trabalhando nas suas empresas e empregados gostariam de ter todos os privilégios possíveis. Deixemos esta questão para que os envolvidos negociem seus termos, como deve acontecer entre seres civilizados. Até porque, se focarmos a atenção nisso, não vamos conseguir enxergar algo que é fundamental neste assunto, mas que vários interessados diretos não gostariam que fosse discutido. Então, contrariando a estes, seria interessante se analisássemos outra questão: para onde vai boa parte do dinheiro recolhido em impostos? Todos conhecem a estrutura política existente no Brasil. São senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, governadores, prefeitos, presidente, ministros. E todo mundo reclama dos altos valores que são pagos a eles. Mas isso não é nada. Se fossem só eles, daria para dar risada. O maior problema é que cada um destes nomeia dezenas de outros que recebem quase o mesmo que eles. Às vezes centenas, dependendo do poder do cargo. Na prática, o que ocorre é que, para cada um que é eleito, 20, 30, 50, 200 ou 1000 outros vão de carona para as folhas de pagamento públicas. E todos sabem que a maioria destes cargos não são necessários, nem produzem qualquer coisa. Aliás, produzem rombos cada vez maiores nos cofres públicos. Para se ter uma ideia do descalabro, basta ver as constantes denúncias que surgem de gabinetes de políticos eleitos que vivem vazios, sem aparecer quase ninguém para trabalhar, mesmo tendo tanta gente contratada. Se todos resolvessem aparecer ao mesmo tempo, nem caberiam ali. É uma estrutura gigantesca e irreal. São gabinetes vazios disso e daquilo. Assessores ausentes às pencas. Conselheiros de todo tipo que se reúnem 2 vezes por ano para nada resolverem ou aconselharem. Representações de todo tipo que nada representam. Comitês que não têm qualquer função prática real. E por aí vai. Mas todos eles, sem exceção, têm uma coisa em comum: estão representando seu papel neste imenso teatro do absurdo e recebem no final do mês o pagamento. Se fizeram o seu trabalho ou não, se o fizeram bem ou não, se compareceram ou não, nada disso importa. O importante é estar nomeado no elenco, impulsado no cargo público. É só o que conta.
O resultado disso é que existem 10 ou 15 pessoas contratadas para executarem um serviço no qual seriam necessárias 2 ou 3. E o pior é que quanto mais gente existir para desempenhar uma função, em vez de umas ajudarem as outras, umas acabam atrapalhando as outras, fazendo com que os prazos e a qualidade do serviço público se apresentem com as deficiências que qualquer